Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Rezende e a aula de hoje é sobre diodos retificadores. Bom, na aula anterior sobre diodos eu já falei, né? Na verdade foram duas aulas anteriores. A primeira eu falei dos dispositivos semicondutores e depois eu falei da reta de carga, ensinando que são dispositivos condutores. Falei sobre o diodo, que é o dispositivo condutor mais simples, e mostrei a análise por reta de carga desse diodo. Agora, os diodos retificadores, eu farei a análise do comportamento do diodo em corrente alternada. Então, para dar aquele breve lembrete, eu vou apresentar para vocês aqui um sinal alternado e nós vamos lembrar dos parâmetros. Bom, isso é uma senoide, né? Ela tem amplitude, período e fase. Nesse caso aqui, deixa eu passar o cursor do mouse, ela começa em 0, então a fase é 0. A fase, na verdade, é medida pelo deslocamento que esse sinal está em relação à origem dos eixos, né? Então, aqui é a origem, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, ou ordenadas e abscissas, como vocês quiserem, tá? E a partir do momento que eu desloco esse meu sinal desse ponto 0, esse deslocamento tem como nome de fase, tá? Um outro conceito importante para o sinal alternado é esse aqui, ó. É o tamanho dele na vertical, ou seja, do zero, que é a minha referência, até o máximo que essa senoide alcança. Isso, para mim, é chamado de amplitude ou magnitude do sinal. Show de bola, beleza? Vamos lá. Uma outra definição também é o tamanho na vertical desse sinal, que para mim é chamado de período. Período, por definição, é o tempo necessário para completar um ciclo. O que seria ciclo? Seria a senoide completa. A partir desse ponto, ela se repete. Então, ela tem um novo período, ela tem um novo ciclo, e esse ciclo é definido como período, tá? Quem tem período tem frequência. A relação entre os dois é uma relação inversamente proporcional, ou seja, o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. O que é a frequência? É quantos ciclos eu tenho de sinal por segundo. Nesse caso, eu tenho aqui, imaginando que esse tempo aqui seja de 1 segundo, eu tenho um ciclo. Vamos supor que se eu tivesse duas formas de onda aqui, esse mesmo movimento senoidal aqui, né? Tenho uma, e se eu tivesse, vamos supor que eu tivesse duas. Aí sim a frequência seria o quê? O dobro, né? Porque a frequência seria o dobro, né? Porque eu vou ter dois ciclos em 1 segundo, no mesmo segundo. Anteriormente eu tinha um ciclo em 1 segundo. Se eu aumentei o número de ciclos, e a frequência é ciclos por segundo, eu aumentei a frequência, tá certo? Então, esse é um conceito que eu posso apresentar para vocês, que é um conceito mais simples, mas é um conceito que faz diferença na análise a partir de agora, tá? Primeiro caso que eu tenho é um retificador de meia onda, tá? Esse circuito aqui, ele é muito familiar, porque a gente viu em corrente contínua esse circuito, é um diodo, um resistor e uma fonte. Nesse caso agora é um gerador Vin, tá? Que tem essa forma senoidal que eu apresentei agora para vocês. A gente já lembrou que é amplitude, que é frequência, que é fase, então fica tranquilo para a gente, né? Bom, então, agora o que eu vou fazer? Eu vou analisar o comportamento desse sinal. Se fosse um sinal contínuo, o que eu veria? Polaridade da fonte. A fonte, o mais estaria aqui no VIN, o menos está aqui embaixo, ela geraria uma corrente no sentido horário, esse diodo está polarizado diretamente nessa condição, eu teria corrente. Mas agora eu tenho dois semiciclos, né? O semiciclo positivo, que é a parte positiva do sinal, e o semiciclo negativo, que é a parte negativa desse sinal, né? Eu vou analisar cada um de forma separada. Bom, no semiciclo positivo, o que acontece? A parte positiva, o sinal é positivo, ele encontra o diodo polarizado diretamente, porque positivo encontra positivo. O que vai acontecer? Esse sinal aqui, ele vai passar, ele vai ser transferido da entrada para a saída. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas o diodo não tem queda de 0,7. Na verdade, aqui você está considerando o diodo ideal, ele teria uma queda, né? De acordo até com esse gráfico aqui, ele demoraria muito a conduzir, porque olha, é uma tensão de 1 volt aqui, né? Mas aí poderia ser 1 kV. Aqui é uma situação hipotética, vale a condição de ideal para que a gente entenda como funciona. Então, o que acontece aqui? O diodo é ideal. Bom, então beleza. Então, no momento que eu ligo aqui, ele é acionado, a chave fecha, conforme a gente aprendeu na aula de dispositivos semicondutores, o semiciclo positivo passa aqui para a saída. Agora, vamos analisar o negativo. Bom, o negativo vai chegar e vai encontrar o positivo.
Negativo encontrando positivo, isso indica que o diodo está polarizado de forma reversa. Logo, se ele está polarizado de forma reversa, ele vai funcionar como um circuito aberto, ou seja, ele não vai deixar passar o sinal. Então, o sinal vai ficar com esse formato que está aqui. Tá certo? A parte positiva passa, a parte negativa é bloqueada pelo sinal, pelo retificador, tá certo? Meia onda por quê? Ó, de uma senoide completa, metade da onda passa e metade é retida. Por isso ele é chamado de retificador de onda completa. Uma outra análise que a gente faz também, alguns de vocês, ou vocês devem saber, que uma sinal senoidal ele apresenta o valor médio quadrático, que é o valor RMS, ou conhecido como valor eficaz. O que significa isso? Num sinal contínuo de 10 volts, qual é a tensão? 10 volts. Num sinal alternado de 10 volts, qual é a tensão? Não é 10 volts. Por quê? Porque vamos supor que aqui seja 10 e menos 10, valores máximos. Num determinado intervalo ele vai chegar a 10, mas ele não está em 10 o tempo todo. Então a gente faz o valor eficaz, que é uma média desse sinal. Lá vai ser o quê? O valor eficaz vai ser o valor máximo dividido por raiz de 2. Aqui é um pouco diferente. Como é que funciona aqui? Aqui vai ser V de pico sobre π, né? Aqui, deixa eu só fazer uma correção rápida aqui, pessoal. Vou fazer uma correção na hora aqui pra gente, tá? Aqui tá? Deleto. Agora inédito aí, uma correção na hora, tá? Aí aqui o resultado vai ser VP sobre π. O restante está certo, então corrigir aqui na hora, pessoal. Dou um OK. Vamos que vamos. Então lá, voltei aqui, resolvi, pronto, está lá. Primeira metade. A gente deveria utilizar uma ferramenta de integração, que é uma ferramenta muito usada em nível superior em concursos militares, escolas militares. No geral, a gente não usa essa ferramenta aqui, a gente faz uma estimativa. A gente tem aqui uma senoide, ela vai de 0 a 2π, uma senoide tradicional, correto? Então, se eu tenho metade aqui, ela está indo de 0 a π. Então, o máximo de magnitude dela é Vp. E ela vai num intervalo de tempo de π. Então, por isso que é Vp sobre π. Tá? Mais zero, que zero é esse? A segunda metade eu não tenho energia, ela ficou retida no retificador. Logo é mais zero. Vp sobre π mais zero é igual a quanto? Vp sobre π. Então o VDC vai ser Vp, o π tem esse valor, né? 3,14152, tem um valor enorme, não vale a pena a gente colocar aqui, a gente dá uma resumida. E eu dividindo isso aqui, eu tenho que 0,18 Vp. O que significa isso? Significa que se eu tenho um sinal de 10 volts, alternado, o meu valor eficaz do sinal retificado, ou seja, após passar pelo diodo, é 0,318 vezes esse valor máximo. Nesse caso hipotético, seria 0,318 vezes 10, 3,18 volts. Ou seja, o nível de energia útil de uma senoide de 10 volts retificada por um diodo em meia onda vai me dar uma tensão útil de 3,18 volts. Tá certo? Bom, eu pretendo fazer uma outra aula com exercícios apenas, então a teoria de retificador é essa. Ela sempre vai ter esse comportamento. Ah, mas se eu inverter o diodo, ele vai bloquear uma e vai passar outra. Ele só vai inverter a posição. A gente sabe que o diodo ele não apresenta a polaridade definida pelo circuito, ele tem polaridade dele. Então, se eu mudar de posição, a polaridade muda de acordo com a posição dele. Então, essa senoide aqui, ela teria uma retificação inversa dessa. Esse cara aqui não passaria e passaria só o negativo. Tá certo? Bom, vamos lá. Agora, a gente tem a onda completa. Tá? A onda completa, eu posso ter dois tipos de retificação de onda completa. A transformador e em ponte. Vamos começar com o transformador. Esse é o circuito, tá? Entrada, saída, tá? E um transformador. Bom, o transformador, ele tem que característica? Para a gente o que importa é isso. Ele vai pegar uma tensão, dado o número de espiras, tá? Essa bobina aqui, desse lado, tem uma quantidade de espiras, essa bobina desse outro lado tem uma quantidade de espiras, e a gente chama essa relação entre as espiras de relação de transformação, que é o N1 sobre o N2. Tá? O que significa isso? Que, por exemplo, se eu tiver 100 espiras desse lado e 10 desse lado, a tensão ela vai ser reduzida 10 vezes. Se eu tiver 10 espiras desse lado e 100 espiras do outro lado, a tensão ela vai aumentar 10 vezes. Eu sempre divido o número de espiras que eu tenho do lado esquerdo, que é o que eu chamo de primário do transformador, divido pelo número de espiras do lado direito do transformador, que eu chamo de secundário. Então,
primário dividido por secundário vai me dar a relação que a gente chama de transformação. Se a tensão aumenta, indo para o outro lado, ou se ela diminui. Nesse caso específico, eu tenho um center tape, é um transformador center tape. O que ele vai fazer? Além dele ter essa relação de transformação, ele vai dividir aqui, ó, esse ponto é o central, ele divide a tensão em duas. Então, vamos supor que eu tenho 10 volts aqui, aqui eu tenho 10 para 1, ou seja, vai dividir por 10 vezes, vai chegar 1 volt desse lado. Beleza, chegou 1 volt. Só que é metade, 0,5 volt para um lado e 0,5 volt para o outro. Tá certo? Show de bola, bonito isso, né? Vamos lá. Senoide de entrada, é uma senoide que a gente já conhece. Eu botei aqui uma senoide de 10 volts para poder exemplificar com números, tá? O período não importa para a gente agora, se é π, se é 2π, não importa agora nesse momento. Esse sinal vai passar pelo transformador e, tá? Passando pelo transformador, ele passa a ter essa forma no ponto 1. Vejam vocês, deixa eu voltar aqui, que o transformador ele vai ter a situação do transformador vai ter um sinal aqui e um sinal embaixo. Esse sinal aí é a senoide. Tá? Lembrando o seguinte, que esse mais e menos é referência. Vem para esse lado, é mais e menos aqui também. E aqui é o ponto 0. Eu não aterrei aqui, mas aqui tem um aterramento. Então, esse ponto aqui do center tape é minha referência 0. Então, se o sinal veio para cá, a gente diz que o sinal no ponto 1 está em fase. Por quê? De mais para menos, ele chegou aqui, aqui é mais e aqui é 0. Mas qualquer valor positivo é maior do que 0. Então, o sinal se mantém em fase e só passa pela atenuação por causa da relação de transformação. Tá certo? Agora, no ponto 2. No ponto 2 já acontece o contrário. Vamos entender por quê. Por que acontece o contrário? O sinal no ponto 2, aqui é negativo e aqui é 0. A minha referência vai ser maior que o negativo. Qualquer valor negativo que eu tiver aqui, ele vai ser menor que 0. Não vai ter jeito. Então, o que acontece? Isso a gente costuma dizer que gera uma inversão de fase, ou seja, o sinal é o mesmo, mas com inversão de fase. Ao invés dele começar ascendente, como é o caso do sinal gerador original, ele vai começar descendente, porque houve uma inversão de 180 graus de fase. Tá certo? Beleza, vamos lá, vamos para a próxima. Na 3, a gente já sabe. Meia onda. Por que a gente já sabe? Porque a gente já fez anteriormente. Em 4, também é meia onda, mas cuidado, por quê? Ó, presta atenção lá em cima, ó, aqui, ó, negativo primeiro, o que acontece? Negativo, ele é positivo, negativo aqui, negativo ele barra, ele não passa. Agora positivo ele faz o quê? Ele passa. Esse sinal que vem para cá tem esse formato, esse sinal número 4 tem esse formato. Em 5, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou somar o 3 com 4. Se eu somar 3 com 4, estou somando esse com esse. Isso aqui tem um valor. Somado com 0 vai dar quanto? O próprio valor. Aqui tem 0. Somado com esse valor tem o próprio valor. Então, qual vai ser esse resultado? Esse aqui. Está vendo o vermelho da primeira parcela, o preto ali, na cor mais escura ali, que parece preto, né? Acho que é um preto, né? Um azul bem escuro. Enfim, não importa. Ele vai o quê? Ele vai também ficar com essa forma. A gente costuma dizer que o retificador de onda completa, ele transforma um sinal senoidal num sinal pulsante, tá certo? Um sinal pulsante que vai depois passar por um capacitor, passar por um regulador e vai virar a corrente contínua que a gente está tão acostumado. Então, a fonte de alimentação, ela tem como base a retificação de onda completa. É importantíssimo isso aqui para fonte, para outras coisas, para acionamento futuramente de motores. A retificação vai ser com dispositivo de potência, mas o princípio é o mesmo, tá certo, pessoal? Show de bola, vamos lá. Vamos continuar, né? Aqui eu tenho o sinal, né? Esse sinal aqui já é o sinal retificado, e eu vou calcular o nível DC para esse sinal. Bom, é diferente porque agora eu tenho as duas partes aqui do sinal, aonde eu tinha antes o quê? Apenas uma, Vp sobre π mais 0. Agora não é, agora é o quê? Vp sobre π mais Vp sobre π, que é igual a quanto? 2Vp sobre π. Pegando esse 2 dividido por 3,1415, que é o π, vai dar 0,636. Ou seja, para um sinal alternado, a gente vai ter o quê? Que o valor DC, ou energia útil dele, vai ser 0,636 vezes o valor o quê? O valor máximo, o valor de pico, o valor máximo que esse sinal pode alcançar, da origem até a ascendência máxima, tá certo? Bom, aqui eu tenho outra retificação, que é em ponte, tá? Ela lembra um pouco a ponte de Wheatstone, tá? Mas
ela tem uma especificação bem característica, tá? Aqui eu tenho um sinal, tá? Qualquer. Esse VM também pode ser chamado de V de pico, tá? Então, a definição é a mesma. O que vai acontecer? Esse sinal, ele vai passar por aqui, né? Ele vai chegar nesse ponto aqui, o que vai acontecer? O semiciclo positivo dele, tá? Analisando o semiciclo positivo. Para a esquerda, ele é um aberto. A gente já explicou isso também. Para a direita, ele é um curto, então esse sinal vem para cá. Quando ele chegar aqui, o que acontece? Para cá, ele vê um aberto, e para cá, ele vê o quê? Ele vê uma possibilidade de progressão do sinal. Então, esse sinal chega aqui em R, o V0, ele chega todo aqui desse jeito. Beleza, né? Semiciclo negativo, como é que é? É o contrário, o sinal negativo chega aqui. Para ele, a polarização direta está aqui, porque o negativo... Lembre que isso aqui é mais, e eu tenho esse triângulo que é o diodo, com uma seta. Aonde aponta o triângulo é negativo, o outro lado é positivo. Então, se você olhou aqui, o sinal é negativo. Aqui é positivo. E aqui onde aponta o triângulo é negativo. Aqui é positivo e aqui é negativo. Ele vai para onde? Ele vai para a esquerda. Chegou aqui, ele encontrou um diodo polarizado reversamente para ele. E um caminho que tem uma resistência. Ele vai para a resistência. Só que ele é negativo com o negativo aqui da polarização inicial do circuito. Então ele vai ficar o quê? Positivo. Tá certo? Olha lá. Tá lá, ó. Primeira metade positivo passou, segunda metade passou com inversão de fase, ficou também positivo. E o meu VDC que é quanto? 0,636 VM ou VP, tá? Essa nomenclatura não importa, é valor de pico, tá certo, pessoal? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar um exemplo aqui rapidinho. Determina a forma de onda de saída e o nível DC na saída. Tá, beleza, esse é um enunciado do Boelstar, tá? Esse exemplo é do Boelstar. E eu ficava melhor ali determine, mas tudo bem, tá? Vai fazer diferença. A única diferença daqui, por exemplo, que eu dei, é que eu tenho 2 resistores ao invés de ter 2 diodos, mas isso não importa. Sinal de entrada de 10 volts, o que vai acontecer? Ó? No semiciclo positivo, é aquilo que a gente falou. Ele vai chegar aqui, vai enxergar isso como uma polarização reversa e isso como uma polarização direta. O que ele vai fazer? Veio para cá. Chegou aqui, ele encontrou resistores. Ele vai passar uma parte da corrente para cá e a outra parte vem para esse. São 2 resistores aqui, ó, tá vendo? Então, esses 2 resistores aqui, nessa situação, estão em série. E em paralelo com esse aqui, olha lá. Tá lá bonito. Então, como é que eu descubro o V0? O V0 é esse cara aqui, ó. Né? E o V0 é esse cara aqui. Então, nesse caso, ó, a corrente passou, né? Veio para cá. Desculpa, esses 2 estão em série, tá bom? Porque aqui é onde eu quero chegar. Então, esse cara veio para cá, a corrente, esse cara aqui, lembra que ele está aberto, então ele está fora. Ela veio e fez isso. Então, esse e esse estão em série, ó. Tá aqui, ó. Estão em série, que estão em paralelo com esse 2K. Bom, aqui eu tenho 10 volts e aqui eu tenho 2 resistores iguais em série. Ou seja, 5 volts para cada um, é como está aqui. Tá certo? Então, esse sinal, eu já sei que isso aqui vai dar uma retificação de onda completa, então eu sei que a outra parte vai acontecer a mesma coisa, como vai trocar o sinal negativo vai passar no negativo aqui, vai ficar positivo, eu passo a ter o quê? 5 volts. Então, eu parti de 10, cheguei em 5. Bom, não citei para vocês aqui, mas vou explicar agora, né, que se alguém perguntar para você, por exemplo, qual é a frequência do sinal retificado em onda completa? Vamos lá, vamos usar esse exemplo aqui. Ó. O período aqui é T, correto? Então, o período é T e ele vai ter uma frequência correspondente a esse período, tá certo? Qual é o período agora? Qual a definição de período? Tempo necessário para completar um ciclo. Ó, o meu sinal chegou aqui, bateu aqui, ele vem de novo ascendente. Opa, peraí, ele vai completar um ciclo aqui, ele está repetindo esse ciclo anterior. Então, o período é metade do período anterior. Se o período é metade, frequência e período são inversamente proporcionais, consequentemente, a frequência é o dobro. Então, você pode bater na hora, cravar essa resposta. Quando alguém perguntar, sinal de entrada 60 Hz, qual é a frequência do sinal retificado? O dobro, 120 Hz. Frequência de entrada 100, retificado, 200. Sempre vai ser o dobro por essa definição. Uma outra coisa que podem perguntar para vocês. Por exemplo, qual a vantagem do retificador a transformador em relação à ponte ou vice-versa? Bom, a vantagem do retificador a transformador é que você tem 2 diodos apenas, então você tem um gasto de energia menor ao longo do tempo. Mas, em compensação,
O retificação em ponte não precisa de transformador. Então você não tem aquela perda de energia também, aquela redução devido ao transformador. Tá? No outro momento, quando eu resolver exercícios, eu vou apresentar mais diferença entre essas duas técnicas. As duas técnicas servem para você confeccionar sua fonte de alimentação, sem problema algum. Tá bom, pessoal? Tá certo? Espero ter, né, contribuído aí com essa aula para que vocês tenham adquirido mais conhecimento, tá? Dá um joinha lá, inscreva-se no canal. Se você já for inscrito, acione esse sininho para você poder receber notificações de novas videoaulas. Um abraço, espero que todos estejam bem, fiquem todos na paz.